Se você chegar à conclusão hoje que tem algo na sua vida que você precisa deixar de fazer e se arrepender, arrependa-se agora e mude o seu hábito. Mude a sua forma de agir, de conduzir as coisas. Ao fazer isso, uma festa no céu vai se formar. Jesus vai estar feliz e alegre porque você deixou de fazer algo que não agrada o coração dele. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Eu estou chegando ao episódio de número 6 da série sobre as parábolas de Jesus. E hoje eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você tem muito valor. Muitos de nós, às vezes, nos sentimos menores do que os outros. A gente não vê talento na gente. A gente acha que fulano é muito melhor. Mas olha, hoje eu vim aqui te dizer que bom que você está ouvindo ou assistindo agora o Pode Comunicar. Porque eu venho reafirmar e eu vou te provar isso hoje. Você tem muito valor. Primeiramente, como eu estou falando das parábolas de Jesus, hoje eu vou falar sobre a parábola da moeda perdida. Então é importante dizer que nós somos importantes para Jesus. Eu sei. Você deve estar pensando assim, Daniel, mas eu quero ser importante para fulana, eu quero ser importante para ciclano. Jesus ama todo mundo. Eu sei que você pensa assim, que mas eu não sei o quê. Mas olha só, no fundo o que realmente importa é construir a nossa identidade, o nosso caráter, o nosso caminho sobre esse amor. Porque uma vez que a gente entende que nós somos amados, respeitados e que Deus tem um plano para a gente, que Jesus abre o caminho para a gente, quando a gente se submete a Ele, tudo vai se encaixando. É isso que muitas pessoas não entendem. Elas querem construir um sucesso lá na frente, mas elas esquecem de construir um caminho para Deus, um caminho para Jesus. E eu espero que a parábola de hoje ela te ajude a entender isso. Se você tem papel e caneta, se você quer anotar, se prepara porque chegou a hora. Eu vou contar para vocês a parábola da moeda perdida que está em Lucas, no capítulo 15, do versículo de 8 a 10. E como tradicionalmente eu venho fazendo aqui no Pode Comunicar, eu vou ler essa parábola em duas versões. A primeira é a King James atualizada e a segunda é a NVT, que é a nova versão transformadora. São 3 versículos. É uma história bem curtinha. Ou ainda, isso é Jesus falando, né? Ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, eu já explico para você o que são dracmas. Ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Quem? Qual mulher não vai sair procurando a dracma que perdeu? Versículo 9. E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. E aí Jesus dá a lição. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Uau! Eu vou ler logo aqui, a NVT. Versão transformadora. Jesus falando para as pessoas que o ouviam, ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata. Então aqui você já entende que dracma é uma moeda de prata. É uma outra versão aqui. E perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Caramba! Eu gosto de pensar aqui, antes de falar sobre a dracma, a moeda, eu trouxe umas informações bem legais sobre isso. Jesus está comparando um único pecador a uma moeda que se perde. Uma moeda de prata que se perde. E o que eu acho lindo é que ele fala, a mulher tinha 10. Então ela já era dela. E uma se perdeu.
E quando ela encontra, ela fica feliz. E aí Deus compara essa moeda a um pecador, uma pessoa que parou de acreditar em Deus ou nunca acreditou. Só que olha só, na comparação com a história que Jesus está contando, esse pecador, ele era de Jesus, como a moeda era da mulher e se perdeu. E ele fica feliz porque quando a pessoa se arrepende, ela volta para casa. Ela volta a pertencer a Deus. Quando eu digo que você é importante, que você tem valor, é baseado nessa história aqui. Ó. Cada vez que a gente se arrepende, há uma festa nos céus. Fala, uau! Ele voltou a olhar para mim, ele voltou a querer andar comigo. Jesus se alegra quando a gente volta para a direção dele. Como essa mulher faz uma festa, acende as luzes para achar e quando encontra a moeda perdida, ela faz uma festa. Alegrem-se comigo, porque eu encontrei. Então, só há uma reação dessa sobre quem se deposita amor, sobre quem se deposita cuidado, esperança, desejo. Cada vez que um de nós se arrepende, há festa nos céus. Agora vamos para o contexto. A dracma é um tipo de moeda utilizada na Grécia Antiga. Aliás, ela foi usada naquela região até 2002, quando surgiu o euro. E aí a dracma parou de ser usada. Portanto, ela é considerada a moeda de maior tempo de circulação no mundo, a que mais foi usada desde a época de Jesus até 2002, né? Quando teve inclusive uma Copa do Mundo. Geralmente, a dracma ela equivalia, olha isso que legal, a um salário, ao trabalho diário de um trabalhador comum. É como se o pagamento fosse por dia, e o cara trabalha o dia inteiro e ele ganhava uma dracma. A dracma valia um dia de trabalho de um trabalhador comum naquela época. E eu trouxe umas comparações para a gente entender exatamente, né, afinal de contas, quanto vale uma dracma. Para você ter uma ideia, 300 anos antes de Cristo, uma ovelha custava uma dracma. Uma ovelha. E você conseguia comprar um boi com 5 dracmas. Então não era algo assim sem valor, né? A mulher da história que Jesus conta, ela não fica radiante, feliz e chama as amigas para comemorar porque ela era só uma moedinha. Não era só uma moedinha. Era algo muito importante, assim como nós somos muito importantes para Jesus, para os céus, para os anjos dos céus. Eles ficam felizes quando nós somos encontrados pelo amor de Deus. Então eu nem costumo fazer isso aqui no Pode Comunicar. O Pode Comunicar é sobre comunicação, ele é para destravar o seu conteúdo. Eu tô te contando as parábolas de Jesus para te mostrar como ele narrava histórias, para te incentivar a contar parábolas, para usar metáforas, para que você leve a sua mensagem ao público usando a linguagem do público. É por isso que eu estou fazendo essa série das parábolas de Jesus, mas eu não consigo passar por esse ponto aqui e não pensar nisso. Talvez você que está me escutando, está me assistindo, tenha algo que precisa deixar de fazer. Talvez você precisa se arrepender de alguma coisa. É muito curioso que quando a gente fala de arrependimento, da ovelha perdida, que é uma outra parábola de Jesus, a gente pensa numa pessoa que está fazendo coisas terríveis, que está numa vida de lama. Às vezes, gente, a gente vai se arrepender de algo que nem parece ser tão ruim, mas é algo que nos afasta do caminho certo. Às vezes, você está até com uma boa intenção, mas quando você para e pensa, fala, na verdade eu não deveria fazer isso. E é para você que eu estou falando. Se você chegar à conclusão hoje que tem algo na sua vida que você precisa deixar de fazer e se arrepender, arrependa-se agora e mude o seu hábito. Mude a sua forma de agir, de conduzir as coisas. Ao fazer isso, uma festa no céu vai se formar. Jesus vai estar feliz e alegre porque você deixou de fazer algo que não agrada o coração dele. Então eu te incentivo hoje a se arrepender e a mudar de hábitos, a mudar a direção da sua vida. Voltando aqui para falar das dracmas, eu fiz uma comparação com o salário mínimo. Eu disse que a dracma, ela equivalia naquela época ao salário de uma pessoa, ao salário diário, né? A um dia de trabalho. Hoje no Brasil, o salário mínimo custa R$ 1.210. Então, se a gente dividir esse valor pelos dias de trabalho, a gente vai chegar ao valor de 55. Então,
R$ O trabalhador que ganha hoje um salário mínimo ao final do mês, ele ganha R$ 55 por dia de trabalho. Então, nessa comparação, uma dracma valeria R$ 55. Eu fiz outra comparação, outro número. Se uma pessoa ganha R$ 5.000 por mês, então quanto é que vale um dia de trabalho dele, portanto, uma dracma? O valor de R$ 227. Então, se quem ganha R$ 5.000 por mês, ganha por dia de trabalho 227. Esse é o valor de uma dracma, tá bom? Agora vamos para o significado, né? Eu já até falei bastante sobre o significado dessa parábola e é muito claro também, porque no último versículo da história, Jesus já fala sobre a alegria nos céus. Então, mas eu quero reforçar, sempre há festa nos céus, quando alguém se arrepende dos seus pecados. O que é pecado? Daniel, o que é pecado? É olhar para a mulher do outro? É falar mal da minha vizinha? É brigar com... Não, isso é consequência. O pecado é quando a gente erra o alvo. Isso é o significado de pecado. Errar o alvo. O alvo é Jesus. Quando você tem um alvo aqui, eu estou aqui na direção. Se por algum motivo eu desviar o olhar e for para cá, eu vou começar a ter um comportamento que vai gerar consequências. Aí é o que a gente entende. Isso é pecado, roubar, matar, isso é pecado. São consequências do pecado. O pecado é muito anterior, é quando você desvia o alvo, tá? Então, quando alguém se arrepende de, Jesus, me perdoa, por um minutinho eu estava ali pensando, botando meu futuro, a minha energia, a minha fé em outras coisas que não em ti. Eu me arrependo. Eu reconheço que o caminho, a verdade e a vida só vem de ti, que o meu futuro tem que estar na sua mão, que os meus planos têm que ser feitos em concordância com os seus. Quando a pessoa faz isso, a festa nos céus, porque se arrependeu, porque voltou a mirar o alvo. Isso aqui é poderoso. Deus tem prazer em ver alguém decidindo mudar o rumo de vida. Há uns minutinhos atrás eu falei sobre isso. Se você quer se arrepender de alguma coisa, arrependa-se hoje. Bem, eu quero que você leve também para esse lado aqui. Tem gente que só fica feliz, olha isso, quando enche um evento para 5, 10 mil pessoas. Se a pessoa for falar para 100 pessoas, ela fica, não quero não, eu quero para multidão. Ou então ela só fica feliz quando ela vende um produto da internet, um curso, e aí vende para milhares. O ser humano, talvez, alguns, não todos, com certeza, tem essa tendência. Eu quero a quantidade, eu quero a multidão. Porque está de olho na fama, no poder, no dinheiro. Só que Deus, segundo a história que Jesus conta, fica feliz quando uma única pessoa muda de hábito, se arrepende e volta a olhar para Ele. Deus fica feliz com você. Uma única pessoa é capaz de alegrar o coração de Deus quando ela se arrepende. Enquanto nós queremos a multidão, né? Queremos que muitas pessoas nos olhem, que muitas pessoas nos aplaudam. Jesus fica feliz com uma. Então, a sua vida, sim, é muito importante para Deus. Comece a deixar essa verdade entrar no seu coração e deixa ela guiar os seus passos. Você vai ver como a sua vida vai melhorar e vai mudar. Bem, se alguém considera que tem algo para se arrepender, esse é o dia, é hoje. Esse episódio do Pode Comunicar não chegou à toa até você, aos seus ouvidos. Se você recebeu esse episódio de um amigo, se algum amigo te indicou esse link, falou assista, eu quero que você volte lá no chat com ele, no aplicativo de conversa e agradeça. Fala, muito obrigado, eu precisava ouvir esse episódio e você me ajudou muito. Seja grato, coloque gratidão no seu coração. Agora olha só, gente, aqui está um ponto que eu quero que você tenha muita atenção. Eu vou agora, nessa fase final do episódio, trazer a história da parábola da moeda perdida, da dracma perdida, para os dias de hoje. Eu quero pegar o que Jesus comparou, o que ele fez refletir e trazer para o nosso mundo, trazer para a nossa mensagem, trazer para o nosso dia a dia. O raciocínio que Jesus criou nessa parábola, eu vou puxar para os nossos dias agora. E eu quero te fazer uma pergunta muito séria. A parábola de Jesus, ela está falando de uma mulher que perdeu 10 moedas. Perdeu uma moeda, ela tinha 10. Ela tinha 10, ela perdeu uma. E ela ficou procurando e só ficou feliz quando encontrou. Olha só, ela continuava tendo 9. Ela tinha bastante, mas ela ficou feliz
por ter reencontrado uma que se perdeu. Eu quero que você reflita agora comigo. Pense, responda para você mesmo. O que se perdeu dentro de você? Volta os seus pensamentos para os seus últimos anos, os anos que passaram, e fala, caramba, há 10 anos eu queria ser isso ou aquilo outro. Eu sonhava com isso, com aquilo. Eu imaginava que eu ia chegar em 2022, em 2025, dessa forma. Mas talvez você não esteja vivendo hoje aquilo que você sonhou há 10 anos. O que se perdeu de lá para cá? Foi um pouco de esperança? Foi fé? Foi vontade de conhecer? Foi vontade de estudar? Foi vontade de realizar? Foi vontade de tratar melhor as pessoas? O que se perdeu na sua vida? Qual é a dracma que você deixou cair pelo caminho e hoje você precisa encontrá-la? Hoje você precisa pegar a lanterna, varrer o chão, olhar com atenção, pedir ajuda. Examine-se. Afinal de contas, o que se perdeu na sua vida e você precisa encontrar hoje? Eu quero saber. Bota num papel. Anota. Sabe o que muitas pessoas perderam nos últimos tempos? Talvez não seja o seu caso, mas se for o seu caso, guarda no seu coração. Muitas pessoas perderam o amor próprio. Pararam de se amar, pararam de gostar de si, pararam de acreditar que elas eram capazes, que elas poderiam realizar algo transformador, bonito e útil para as pessoas. Muitas pessoas perderam o amor próprio. A dracma que você pode ter perdido de 10 anos para cá pode ser o amor por você mesmo. A confiança em você mesmo. O que te abalou? O que te fez mal? Onde é que está a ferida que te fez abrir a mão e deixar a sua dracma cair? Porque quando você identificar o que você perdeu e como perdeu, você vai encontrar o caminho para buscar aquilo que você deveria estar contigo até agora, que deveria fazer parte da sua vida até agora. Eu quero que você pense qual é a dracma que você perdeu. Porque pode reparar, quando você perdeu essa moeda, tudo começou a mudar na sua vida. É aquele pequeno desviozinho de rota, sabe? É pequenininho às vezes. Só que quando você vai andando, e cada vez que você vai andando mais, aí você olha e fala, caramba, eu estou muito distante de onde eu deveria estar. Eu estou muito distante do lugar que eu sonhei que eu estaria em 2022, em 2025, em 2030. Porque algo se perdeu. E eu quero te incentivar a você pensar sobre o que você perdeu, procurar. Procura. Gasta um tempo com você. Para de viver na loucura do mundo. Que tem que fazer, que tem que realizar, que tem que ir na festa, que tem que não sei o quê. Para, respira. Bota uma lanterna na sua mão, uma vassoura na outra. Começa a limpar, começa a iluminar. Porque no dia que você encontrar o que se perdeu na sua vida, haverá uma grande festa. Haverá uma celebração. Porque você vai ver que agora você pode ir adiante. Porque você encontrou o que havia se perdido. Agora faz sentido continuar. Agora faz sentido ir adiante. Porque aquilo que estava me fazendo falta, agora está comigo. Guarda essa mensagem no seu coração. Eu te agradeço por você ter ficado aqui comigo até o finalzinho do episódio. Agradeço pelo seu comentário e eu espero que essa mensagem aqui não é minha, essa mensagem é de Jesus. Eu estou te contando uma parábola de Jesus, o maior comunicador de todos os tempos. E eu desejo que essa mensagem entre no seu coração e gere frutos. Eu tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui no Pode Comunicar. Eu te desejo saúde, paz e até breve.